exatamente o que tem nos livros. O que eu fiz? Eu escaneei o módulo 1, coloquei no chat GPT e pedi para ele extrair todo aquele texto e converter todo aquele texto em aulas curtas, para que nós pudéssemos aprender o que está ali num tempo menor. Peguei esse material que o chat GPT gerou e coloquei no notebook LM para que ele fizesse os slides para a gente, usando exatamente o que está no texto. Eu tive o cuidado de pegar o livro, pegar os slides, e ir lendo o livro e ir lendo os slides, para ter a certeza de que o que tem no slide tem no livro, para que nós possamos ter a certeza de que nós não vamos aprender nada de que não esteja lá, tá bom? Então, olha só, o módulo 1 são 6 módulos da capacitação destino, cada módulo tem 10 lições. Hoje nós faremos a lição 1 e a lição 2 do módulo 1, e a lição 1 está falando sobre o Salmo 23. Na verdade, o módulo 1 inteiro fala sobre o Salmo 23. Na lição 1, nós vamos falar sobre o versículo 1 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Gente, como é maravilhoso saber que nós temos um Senhor e que esse Senhor não é só o nosso Senhor, ele é o nosso pastor. É ele quem nos conduz, é ele quem nos guia, é ele quem nos leva no caminho que ele tem para nós. Na lição 1, nós vamos descobrir a identidade do Verbo encarnado. Nós vamos aprender sobre esse pastor maravilhoso que é Jesus Cristo e o caminho para a vida abundante que ele tem para nós. No módulo 1, nós vamos falar sobre a forja no anonimato. Vocês lembram quando Saul, ele foi ungido rei de Israel, e Saul pecou contra o Senhor. Saul, ele fez o que não deveria fazer, ele desobedeceu Samuel, que era o profeta de Deus, era o homem de Deus para aqueles tempos. Saul, quando desobedeceu o Senhor, ele perdeu o reino. E na hora em que ele perdeu o reino, na hora que Deus tirou o reino de Saul, Deus falou para Samuel: eu já escolhi alguém. Eu já escolhi alguém mais excelente do que Saul. E é curioso, lá em 1 Samuel 16, mostra quando foi essa escolha de Davi, como isso aconteceu. Só que Davi, ele não recebeu o reinado imediatamente. Vocês lembram disso? Davi foi ungido rei de Israel, mas ele não continuou, ele não assumiu o reinado de Israel imediatamente. Ele foi forjado nos campos. Vocês lembram quando Davi vai chegar lá diante de Saul para enfrentar Golias? Ninguém estava com coragem de enfrentar Golias, eles tinham medo. E Davi, aquele pastorzinho pequenininho, jovem ainda, sem muita experiência, sem nenhuma experiência de guerra, ele chega e Davi fala assim: meu filho, como é que você vai... O Saul fala assim: como é que você vai enfrentar esse exército? Como é que você vai enfrentar esse gigante? E Davi fala para ele: olha, lá no campo, enquanto eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu enfrentava ursos, eu enfrentava leões. E eu já matei leões com as minhas mãos. Eu já matei ursos com as minhas mãos. E o Deus que me guardou, o Deus que me deu força para vencer o leão, para vencer o urso, é o Deus que vai me dar força para vencer esse gigante. Queridos, nós somos forjados no anonimato. Muitas pessoas têm medo, sabe, de assumir um compromisso de liderança no reino de Deus, porque elas pensam assim: mas eu não sei liderar. Mas, gente, se você parar para pensar, você já lidera. Você já lidera a sua família, você já lidera o seu negócio, você já lidera a você mesmo. Se você parar para pensar, Deus já está te forjando há muito tempo. Tem muito tempo que o Senhor está preparando você para a missão, para o propósito que Ele tem para você. Lembre-se de Esther. Quando houve aquele decreto de morte contra o povo judeu, Esther, ela já estava no palácio. E Mardoqueu manda dizer para ela: olha, diga para Esther que foi para esse tempo que ela foi escolhida. Ela foi escolhida rainha por causa desse momento. Queridos,
olha para a sua vida, sabe? Fecha o seu olho por um segundinho e lembra, faz um retrospecto da sua vida. Acredite, as coisas que você passou na sua vida, Deus estava te forjando para o ministério dele em você. Ele estava te forjando para que você pudesse cumprir, ser capacitado para cumprir o propósito dele. Reis, conquistas e a visão humana, em 1 Samuel 16, nos mostra como Deus vai nos preparando no nosso campo, no nosso dia a dia. Ele vai nos forjando. Antes de liderar uma nação, Davi aprendeu a depender de Deus no secreto, no anonimato do campo. Ele desenvolveu sensibilidade espiritual, coragem e obediência, relacionamento pessoal e confiança no Senhor. Se você parar para pensar, gente, é isso que nós desenvolvemos no nosso dia a dia. Quando você está orando pelos seus filhos, quando você está orando pelo seu negócio, quando você está orando pelo seu emprego, quando você está orando pela sua saúde, quando você está apresentando a Deus a sua vida, você está desenvolvendo sensibilidade espiritual. Você, no seu dia a dia, já acaba fazendo tudo o que um rei faria. Colocando aqui o exemplo de Davi. E o princípio espiritual dessa forja é que Deus não prepara primeiro o palco. Deus prepara primeiro o coração. Ele vê o que os homens não veem. Deus está atento ao seu coração, ao meu coração. Ele está atento, querido, à nossa vida, ao nosso, sabe, a nossa disposição diante dele. Nesses dias, que você possa abrir o seu coração para o Senhor falar com você. Jesus, ele é um homem como nenhum outro homem foi. A sociedade sempre reverenciou grandes homens. Se nós formos para observar a história, gente, existem grandes homens na história. Ontem, a Paula e eu estávamos lendo sobre quando foi que veio o primeiro carro para o Brasil. O primeiro carro para o Brasil veio em 1893, se eu não me engano, e quem trouxe foi Santos Dumont. Olha, um grande homem na história brasileira. Existem grandes homens que nós admiramos, compramos os livros, lemos, mas quando nós vamos parar para olhar a diferença, a linha de separação entre Jesus e esses grandes homens da humanidade, ela é infinita. A diferença é muito grande, queridos. Os grandes homens históricos, eles marcaram épocas com conquistas, com impérios, com grandes invenções, criaram filosofias, obras políticas que regem muita coisa na nossa sociedade hoje. Mas eles foram limitados pelo seu tempo de vida. Eles tiveram a limitação do tempo, a limitação do espaço. E já Jesus não. Jesus, em João, capítulo 1, versículo 1 a 3, diz assim: no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus. Então já tem uma grande diferença entre Jesus e grandes homens. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque existem muitas pessoas que elas veem Jesus simplesmente como um profeta. Os muçulmanos, eles acreditam em Jesus, por exemplo. Só que os judeus, eles acreditam em Jesus. Só que Jesus, para eles, é um profeta. É um grande homem, como os outros grandes homens. Mas a Bíblia mostra que Jesus, ele não é um grande homem. Jesus é Deus. Jesus é o Criador. E todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, nos céus e na terra. Então, Jesus não é uma segunda parte de Deus ou um pedaço de Deus. Jesus é Deus. É a manifestação de Deus para nós, seres humanos. Deus veio para a terra se manifestar a nós como Jesus, na pessoa de Jesus. Jesus, ele é o sustentador de tudo. Olha o que diz Colossenses: a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, em quem tudo subsiste. Jesus sustenta a criação, ele criou tudo e tudo é sustentado nele. Jesus não é um grande homem, Jesus é Deus. Nenhum outro homem jamais poderá fazer o que ele fez, pois somente alguém igual a Deus poderia realizar a obra que Jesus realizou. Existe um mistério das duas naturezas de Jesus. Para poder redimir a humanidade, era necessário que alguém que fosse humano
mas sem ali o peso, sem a marca do pecado. Por que tinha que ser humano? Porque foi o humano que pecou, foi o homem que pecou. E o salário do pecado é a morte. Então, um homem precisaria redimir a humanidade para que a morte fosse extinta do nosso caminho. E esse homem é Jesus. Jesus, as provas da humanidade de Jesus. Em João 4, Jesus estava exausto, estava cansado. Em Marcos 4, Jesus dormiu no barco. Lá em João 19, Jesus teve fome e teve sede. E Jesus enfrentou a dor física e a morte física. Coisas características de um homem. A pureza divina de Jesus. Ele é o verbo que se fez carne. Nós vimos lá em João 1. A majestade divina estava retida nele. E ele foi tentado em absolutamente tudo, porém, sem pecado. Lá em Hebreus 4,15, traz esse texto para nós, de que Jesus ele foi tentado em tudo, mas ele venceu o pecado. Quando você pega essa humanidade real e essa natureza divina, nós temos um único redentor possível. A única pessoa que pisou na terra, que poderia nos salvar, que cumpre os requisitos para ser o nosso redentor e o nosso salvador, é Jesus Cristo. Por viver sem manchas, somente ele pôde assumir legitimamente o nosso lugar como pecador. Ele tomou o nosso pecado sobre si e é por isso que em Jesus nós somos salvos. Olha só, existem dois lados de uma mesma moeda que é trazido lá em João 10:10. Primeiro, a agenda de Satanás. Ele vem para nos roubar, nos matar e nos destruir. A humanidade caída vivia o engano do adversário, destinada a uma morte eterna, a uma morte espiritual. Mas aí Jesus veio para nos restaurar, para nos salvar e para nos dar vida abundante. Somente em Jesus nós somos salvos. Somente em Jesus. Não existe salvação na terra fora de Jesus Cristo para o ser humano. Não é apenas uma melhora de comportamento que Jesus vem nos oferecer, mas a própria vida de Deus restaurando você, me restaurando de dentro para fora. Jesus não quer que eu seja uma pessoa melhor, que você seja uma pessoa melhor. Ele quer transformar a nossa natureza de natureza pecaminosa para uma natureza de filhos de Deus, feitos à semelhança de Jesus, perfeitos como Jesus, santos como Jesus. É para isso que Jesus veio. Jesus é a água viva no nosso interior. Olha só o que diz aqui em João 7. Quem crer em mim, Jesus falando, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A crença de que a salvação é a adoção de regras externas. Gente, presta atenção nisso. Rituais mortos, mera mudança de hábito, sabe? Isso não, é um estilo de vida, sabe? É água que vem de fora, é algo que eu faço no meu exterior, é algo que eu faço. Essa não é a proposta de Jesus para nós. A proposta de Jesus para nós é que dentro de nós, que as coisas mudem dentro de nós, que a nossa natureza mude, que água viva brote de nós. Uma água que nos abastece, sacia a nossa sede, ela sacia a nossa alma, ela nos completa por inteiro, ela nos preenche por inteiro. Ela muda quem nós somos aqui dentro, no homem interior. Existe um homem interior em cada um de nós. Jesus é a fonte de vida nesse homem interior. E esse homem interior, sendo transformado por Jesus, ele traz para fora um novo homem, uma nova mulher. A vida abundante, o novo nascimento, coloca o Espírito Santo dentro de nós. A fé não produz uma religião exterior, ela produz uma fonte inesgotável jorrando dentro para a eternidade.
O que nós faremos aqui fora, o que o homem exterior faz, é muito limitado, porque o homem exterior é limitado, mas o que o Espírito Santo faz no homem interior vai jorrar para toda a eternidade. Por isso nós devemos praticar atos de eternidade. Estava falando isso com o Joseni ontem, de nós praticarmos atos de eternidade que vão levar, que vão perpetuar e que vão até a glória, mostrar para Deus a nossa disposição e que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. A aplicação prática desse módulo é o exercício que vocês vão fazer durante o dia, tá bom? Você vai responder. Não precisa responder aqui. Se você quiser responder no grupo, você pode responder no grupo. Fica muito bom se você puder responder no grupo, mandar um áudio no grupo sobre o que você entendeu da aula de hoje, da lição 1. Já eu vou para a lição 2. Questionário, parte 1. O segredo do pastor. Mencione 3 qualidades de Davi desenvolvidas no anonimato, de acordo com 1 Samuel 16, 18. O arquiteto divino, né? Por quem e para quem foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis? Pelo que nós lemos lá em João 1, que ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo foi criado pelo Verbo. E a identidade profética, mencione 3 atitudes ou nomes de Jesus reveladas pelo profeta Isaías, lá em Isaías 9, quando o profeta Isaías profetiza a vinda de Jesus. Isaías 9 é a profecia da vinda de Jesus. E agora, o final da lição 1, eu vou abrir aqui o slide da lição 2. Colocar-nos debaixo da cobertura e da direção de Jesus como nosso pastor. É a melhor decisão que nós podemos tomar. Porque ninguém jamais poderá te amar e me amar tanto como Jesus amou. Queridos, o Senhor é tremendo e nós devemos ter Jesus. Não, nós não devemos abrir o Salmo 23 na nossa casa e achar que isso vai fazer alguma coisa por nós. Nós devemos ler o Salmo 23 e entender e viver como ovelhas do aprisco de Jesus. Ele é o nosso pastor. Deixa eu abrir aqui a lição 2 para a gente já ir direto para a lição 2, porque o tempo já foi, a gente está certinho. Início da lição 2, meia hora aqui do dia. A gente tem que cumprir em 1 horinha isso aqui. A lição 2 do módulo 1, firmando um relacionamento com Deus. Na lição 2, nós vamos aprender como orar, como construir uma vida devocional com Deus, para nós termos tempo. O versículo-chave da lição 2 é Salmo 23, versículo 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me conduz a pastos verdejantes. O pastor, ele quer te conduzir, queridos. O pastor te conduz a pastos verdejantes, para que nós possamos ser conduzidos pelo nosso pastor, conduzidos pelo nosso Senhor, nós devemos ter um relacionamento com ele, andar com ele, estar com ele nesse pasto verdejante, firmando um relacionamento com Deus, a chave para uma vida de intimidade, provisão e crescimento espiritual diário. Não é semanal, não é mensal, não é anual, é diário. Quais são os objetivos dessa lição de agora? Compreender, saber o que é o tempo devocional e a importância de ter um tempo de devocional. Entender que a autoridade que há no nome de Jesus, porque eu devo orar no nome de Jesus. Aprender passos práticos para um devocional diário e eficaz. Então, hoje nós vamos aprender como ter uma vida devocional. O lugar central da palavra de Deus e da oração nessa rotina. Acessar a provisão divina através da intimidade constante com Deus. E utilizar o livro dos sonhos para crescer na fé. Eu tenho falado muito nas células sobre o livro dos sonhos, o caderno dos sonhos, né? O livro dos sonhos. Então, um padrão de ouro, um perfil que a gente aprende em Davi. Davi, quando a gente vai ler os Salmos,
Existem 150 salmos na Bíblia. Existem outros salmos que não estão na Bíblia, mas na Bíblia existem 150. Desses 150, 73 foram escritos ou são dados que são salmos de Davi. 73. E quando nós vamos ler esses salmos várias vezes, nós percebemos que Davi tinha o costume de buscar a Deus na madrugada. Não só Davi. Os profetas buscavam a Deus na madrugada. Na Bíblia está repleta de homens de Deus que buscavam a Deus na madrugada. E por que na madrugada? Gente, na madrugada eu tenho vivido isso. Nós temos tido já um bom tempo em que a Paula e eu acordamos todos os dias de madrugada para orar. E a oração da madrugada é legal, porque é uma oração onde o celular não toca. Ele não vai tocar na madrugada. Ninguém vai te mandar mensagem na madrugada. Na madrugada, não tem boleto para você pagar, não tem nada para você resolver. É um momento onde você pode ficar exclusivamente com Deus. Na madrugada, dificilmente seu filho vai bater a porta do quarto, sua mulher vai te chamar. Dificilmente. Porque é um momento exclusivo para Deus. Davi, ele tinha disciplina. E uma vida de oração exige disciplina. Eu não oro quando eu quero orar, eu não oro porque eu quero orar. Eu oro porque eu tenho que ter a disciplina de orar. Eu devo separar aquele tempo para orar. Olha o que diz aqui no Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente. Será que existe essa coisa no nosso coração? Né? O salmista diz que como a corça anseia pelas águas, ele anseia pela presença de Deus. Davi, ele era constante, ele meditava na palavra e louvava a Deus constantemente. Você imagina só, ele ter 73 salmos ali que foram anotados na Bíblia, fora os outros que se perderam. Davi meditava. E, queridos, uma coisa que eu percebo que faz toda a diferença na nossa vida é você meditar. Meditar na palavra de Deus. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado não é só aquele homem que não anda no caminho do pecador, ele não para ali com o ímpio, ele não senta na roda do escarnecedor, não é só esse. Bem-aventurado é o que não faz essas coisas e o que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Esse homem será como uma árvore plantada junto aos ribeiros, que suas folhas nunca murcharão e ele dará fruto no tempo certo. É o homem que medita na lei do Senhor. É o homem que medita na palavra de Deus. Davi, ele era um apaixonado pelo Senhor. Ele amava a presença. Olha aqui, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Queridos, é diariamente, todos os dias, diante de Deus. Lembra quando você que já teve aquela sua paixão de adolescência, ou você que é casado, casada, não sei se hoje você continua tão apaixonado como na adolescência. Eu falo muito isso com a Paula, eu falo, amor, é engraçado, porque a gente já está junto há 25 anos. E hoje eu quero estar mais junto de você, eu quero passar mais tempo com você do que eu passava quando a gente namorava. Porque, queridos, o amor, ele deve ser alimentado diariamente. E com Deus é a mesma coisa. Todos os dias, diariamente. Davi, ele era sincero diante de Deus. Ele reconhecia os seus pecados. Davi, ele vem em um dos salmos, eu não me lembro qual salmo, e ele fala assim, confessei o meu pecado ao Senhor. Porque enquanto eu ocultava os meus pecados, os meus ossos iam se corroendo a cada dia. Ele apresentava, e queridos, você deve confessar os seus pecados ao Senhor sem medo, sem vergonha, porque ele já viu que você pecou. Ele já viu. Quando você estava lá pecando, o Senhor estava vendo. Quando nós confessamos o nosso pecado ao Senhor, nós estamos dizendo assim, Senhor, eu quero andar reto diante do Senhor. Pai, só viu o que eu fiz, meu Deus? Me perdoa. Me perdoa em nome de Jesus. Aqui nós temos nessa tela um bom caminho para a oração. Primeiro, nós devemos ter a disciplina de orar,
a constância de estar diante de Deus. Como que eu vou orar? Meditando na palavra, louvando o Senhor, estando na presença do Senhor todos os dias e reconhecendo os nossos pecados, confessando os nossos pecados diante do Senhor. Aqui tem um princípio-chave desse slide. Quem ama a presença de Deus cria espaço para Deus na sua rotina. O relacionamento não se sustenta apenas nos encontros ocasionais. Ninguém vai se firmar na fé, queridos, só indo para a célula. Ninguém vai se firmar na fé só indo para o culto de domingo. O relacionamento com Deus é diário. E é diariamente que nós criamos essa relação que vai nos sustentar. Trata-se de o devocional, trata-se de um momento em que podemos expressar a Deus o que há no nosso coração e Ele nos revela a sua vontade, demonstra o seu grande amor para conosco. O devocional, ele tem alguns pontos principais. Primeiro, é um tempo a sós com Deus, uma pausa intencional e exclusiva para a intimidade. Eu vejo a vida com Deus como a vida de um casal. O casal, ele conversa no dia a dia, está conversando no dia a dia. O marido e a esposa, e aí, como é que tá? Não sei o quê, como é que dormiu bem? Acordou bem? Dormiu bem? Está se sentindo bem? E aí durante o dia você está conversando. Durante o dia você está contando suas coisas. Só que um casal que só conversa é um casal que tem algum problema. Se o casal só está conversando, tem algum problema. Porque o casal tem um tempo de intimidade. E o casal que não tem o tempo de intimidade, ele está pecando diante do Senhor. Você sabia disso? Porque a Bíblia nos ensina que quando o casal não tem esse tempo de intimidade, as orações deles são retidas. Porque Deus criou o matrimônio, criou o casamento, e era parte do plano de Deus que o homem e a mulher se entregassem na relação íntima. A mesma coisa é a oração com Deus. Às vezes, as pessoas ficam, não, mas eu passo o dia inteiro conversando com Deus. Eu estou o tempo todo com Deus na minha mente. Mas ele não tira um tempo de intimidade com Deus. O devocional é esse momento. Só você e o Senhor. Um tempo de intimidade. Onde você vai se lançar na presença do Senhor, onde você vai abrir seu coração para Deus, onde você vai permitir que Deus abra o coração dele para você. Porque não é só falar, é ouvir. Não é um monólogo. O devocional é um diálogo, onde você vai falar com Deus e você vai ouvir Deus falar com você. Devocional é uma via de mão dupla, ó, é o próximo tópico. Falar com sinceridade a Deus e ouvir com atenção. É um hábito diário. A constância é que gera o verdadeiro aprofundamento diante de Deus. É estar diariamente diante do Senhor que vai dar sensibilidade aos seus ouvidos, para que você possa ouvir o Senhor. É estar diariamente diante dele que vai dar sensibilidade ao seu coração para ser tocado por ele. Ai, William, mas eu não sei fazer, eu não tenho tempo. Acorda meia hora antes, dorme meia hora depois, sabe? Tira um tempinho. É importante você tirar esse tempinho para o Senhor. E tira um tempo definido. Isso é muito importante, para você ter um compromisso na sua agenda, para você ter um momento certo ali na sua agenda. A anatomia de um devocional eficaz. Primeiro, o preparo. O bom, se você puder fazer, antes de começar o seu dia. Por quê? Porque você já começa apresentando o seu dia para Deus, você já começa consagrando o seu dia para Deus, e você vai para a vida com outra energia, quando você primeiro dedicou os seus primeiros momentos para o Senhor. Então, antes, procure um ambiente, um lugar de repouso, um lugar de tranquilidade, um lugar onde você estará sozinho, um lugar que não tem barulho, um lugar que não tem ruído. Procure um lugar. Aqui em casa, eu fiz alguns ambientes assim. Se vocês que vêm sempre aqui em casa, vocês percebem que eu construo cantinhos na casa. Então, eu tenho um cantinho aqui fora no quintal, é um lugar de devocional. Eu tenho um cantinho que eu fiz aqui agora com as poltronas que eu coloquei, que é um lugar de leitura.
é um lugar de leitura. Eu crio esses cantinhos aqui em casa. A mesa é um lugar muito de oração profética. Eu oro muito aqui na minha mesa quando eu estou orando pela célula. Eu sento na mesa, eu visualizo os discípulos, eu visualizo a célula e eu oro abençoando cada um, onde cada um costuma sentar, geralmente sempre no mesmo lugar. Crio um lugar, um ambiente. Defina um horário. Coloque uma hora de começar e uma hora de terminar. Defina um horário. Eu vou fazer meu devocional por 10 minutos, por 20 minutos, por meia hora, por uma hora. Você vai perceber que quando você começar a fazer, você não vai conseguir parar mais. Aí eu oro 10 minutinhos. Quando você começar a mergulhar esse devocional em 10 minutos, logo você vai querer fazer 20, 30, uma hora, e você vai ver como isso é gostoso. E tenha ferramentas, né? Tenha sua Bíblia, tenha um caderno de anotações. Está lendo a Bíblia? Está com o caderno do lado, anotando no caderno ou anotando na Bíblia o que Deus falou com você naquele momento. Tenha ferramentas. Você tem que ter uma postura, né? Você deve começar com gratidão. É igual você não vai conversar com alguém que você ama e você não vai chegar para sua esposa, para o seu marido, e já assim, me dá um dinheiro aí. Não é assim que se constrói relacionamentos, né? Um relacionamento à base de interesse não é legal. Então nós devemos procurar a Deus, não as mãos de Deus, mas procurar a Deus por completo. Quando você procura a Deus por completo, você vai encontrar as mãos, a bênção, o cuidado, a provisão de Deus, mas você vai encontrar algo muito melhor do que isso, que é o coração do Pai. Você vai encontrar a mente do Pai. É muito melhor do que as mãos dele. Então comece com gratidão, com louvor. Eu costumo orar, vocês estão ouvindo uma musiquinha aqui? Essa musiquinha, ela é da minha playlist de oração diária. Essa playlist tem 40 e poucos minutos. É uma playlist de oração diária. Eu costumo orar com a música, a Paula já não gosta. Cada um tem o seu estilo. A Paula já ora ali, ela quietinha, só ela e Deus. Eu costumo ter uma musiquinha para eu orar. Comece com louvor, com gratidão. Comece pedindo perdão pelos seus pecados, confessando os seus pecados. É um meio de você começar o seu devocional. Seja sincero diante de Deus. E com você mesmo, sabe? Se você está tendo uma vida relapsa diante de Deus, fala isso para ele. Senhor, eu sinto que eu tô... E, gente, conversa mesmo, é uma conversa. Não precisa você ficar, Senhor, meu Deus eterno, Deus da glória. Não, gente. Não faz isso, não. Se você quiser orar assim, nada contra. Mas não precisa. É uma conversa. É uma conversa. O seu pai está aqui do seu lado, sabe? Ele, na verdade, está dentro de você, mas ele está aqui do seu lado. E você está conversando com ele. Pai, eu estou pensando isso, estou sentindo assim, minha vida está assim, olha como é que eu estou. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Então, pai, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero aprender mais do Senhor. Você vai conversar com ele, sendo sincero no seu coração. Apresentando, Senhor, minha vida está assim, minhas finanças. Você vai conversar com ele. Imagine se Deus estivesse ali na sua frente e ele falasse, e aí, fulano, como é que você está? Você vai conversar com ele, você vai compartilhar a sua vida com ele, compartilhar o seu coração com ele, seja sincero. Leia a palavra com o coração aberto. Não leia só por ler. Queridos, a palavra é Deus falando com a gente. Então leia com o coração aberto, sabe? Senhor, fala comigo hoje. Senhor, muda minha vida hoje, fala comigo hoje, me transforma hoje. E aí, fechando o ciclo do devocional, você tem a sua lista clara de pedidos de oração. E é legal você ter sua lista de oração. Por quê? Porque você vai, conforme essas orações forem sendo respondidas, você tem lá, você não esquece. Você está vendo e falando, meu Deus, igual eu peguei esse meu livrinho de... não sei onde está. Está lá na minha mesa. O meu caderninho de oração lá que a gente fez do primeiro quadrimestre. E eu peguei para olhar e falei, meu Deus, como, olha só, aquilo que eu coloquei no papel, quase tudo já está funcionando, já se encaminhou, está dando certo. Tenha a sua lista de oração, as pessoas por quem você vai orar,
o motivo por que você vai orar por essas pessoas. E tudo isso te ajuda a orar. E escute, escreveu, orou, falou, pare um tempo para ouvir. Gente, eu lembro que os últimos 3 anos, as grandes mudanças que eu fiz na minha vida foi porque eu parei para ouvir a Deus. E como a minha vida é melhor hoje, porque eu parei para ouvir a Deus. Aí tem uma luta interna, né? Por que é tão difícil começar? Gente, se nós amamos a Deus, se nós amamos a Cristo, se nós somos filhos de Deus, por que é tão difícil orar? Por que é tão difícil separar um tempo para Deus, não é? É uma luta muito grande, porque nós temos uma natureza carnal que tenta resistir. A nossa natureza carnal tenta resistir a Deus. É uma luta, é uma luta. Ela tenta resistir ao momento de oração. Ela cria distrações. É engraçado. Você está acordado, desperto, vivo. Você pega a Bíblia para ler, o sono vem. É muito curioso isso. Ela quer trazer cansaço, justificativas. Ah, eu não posso porque eu estou cansado, porque eu trabalho muito, porque eu não sei, sabe? É a carne tentando, a carne querendo te afastar de Deus. Ela enfraquece gradativamente. Quando você ignora a força que a carne tem, você vai enfraquecendo na fé aos pouquinhos e nem percebe. E por outro lado, tem a nossa natureza espiritual, que ela deseja comunhão com Deus. Deseja. Você já reparou assim? Que, não sei se você já passou por isso, eu passo direto por isso. Que assim, eu quero buscar Deus, só que de vez em quando dá moleza. Gente, olha só, eu que estou buscando o tempo todo, dá moleza. De vez em quando dá aquela, não vou ler a Bíblia hoje não. A gente sente isso, porque é a carne querendo te afastar de Deus. E o Espírito fala assim, eu estou com fome, eu estou com sede, eu quero a presença de Deus, eu quero ouvir mais de Deus. O Espírito está falando isso. E a carne está falando, eu estou cansado, eu não tenho tempo. É uma luta, é uma luta. A natureza espiritual fortalece o homem interior à medida que praticamos estar na presença de Deus. O homem interior vai sendo fortalecido. E aí é uma decisão. Entrar na presença de Deus não é automático. Ele exige uma decisão ativa para vencer a inércia da carne e fortalecer o espírito, fortalecer o homem interior. É uma decisão que você toma. E como orar? Primeiro, entrando pela porta do louvor. Olha o Salmo. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Querido, vamos fazer um teste de hoje para amanhã? Me promete que de hoje para amanhã você vai tirar 10 minutinhos do seu dia. E nesses 10 minutinhos, você só vai fazer uma coisa. Você vai glorificar a Deus, louvar a Deus, declarar o seu amor a Ele. Você vai parar aquele tempinho e vai falar, Senhor, como eu te amo. Senhor, como eu adoro o Senhor. Como o Senhor é grandioso. Como o Senhor é maravilhoso. Eu adoro o Senhor, eu amo o Senhor. Eu quero mais do Senhor na minha vida. Você vai começar louvando a Deus. Queridos, você vai sentir o seu corpo mudando. Faz esse exercício. Se entrega em louvor, você vai sentir o seu corpo mudando, com alegria no coração. O louvor é um mecanismo que muda a postura do nosso coração, mesmo antes do cenário externo mudar. Está um caos lá fora, está uma guerra lá fora. Mas se você está em um ambiente de louvor, você vai sentir paz, você vai sentir alegria, você vai sentir fortaleza, e você vai para a guerra com outra coragem. Faz esse exercício. O milagre de Jonas. Jonas fugiu de Deus e acabou no ventre de um grande peixe. Vocês lembram da história de Jonas? Em vez de ele ficar lamentando, resmungando, reclamando, ele abriu os lábios em louvor e reconheceu a sua condição. E qual foi o resultado disso? Deus deu ordem ao peixe para libertá-lo, e o louvor dele moveu o céu no meio do caos.
Aprenda a louvar a Deus na sua oração. Foi para o culto, está tendo um momento de louvor, louve a Deus. Louve a Deus. Louve a Deus. Não apenas com as suas palavras. Não sei se vocês já repararam, mas quando você me vir louvando a Deus, eu sempre vou estar movimentando o meu corpo. Sempre. É intencional. Por quê? Porque eu quero louvar a Deus com as minhas palavras, mas eu quero ensinar a minha carne que ela também precisa louvar a Deus. Sempre eu vou estar assim louvando a Deus. Sempre eu vou estar assim louvando a Deus. Sempre. O meu corpo também precisa louvar a Deus. Pilar 2, o fogo da palavra. A palavra de Deus é que nos direciona. Ela instrui, ilumina a nossa caminhada diária. Não é apenas uma leitura, a leitura de uma regra. Gente, é um manual de vida aquilo ali. Eu estou lendo e aprendendo como viver. E ali, na palavra, tem uma promessa. Olha só, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sob as minhas vistas te darei conselho. Está precisando de conselho? Vai para a palavra de Deus. Está precisando de instrução? Vai para a palavra de Deus. Está precisando de um caminho? Vai para a palavra de Deus. Quando? No seu momento devocional, no seu tempo devocional. A palavra de Deus, ela nos ajuda a entender, entender a palavra de Deus produz um verdadeiro fogo no nosso coração. Esse texto de Lucas 24 é o texto dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus estava conversando com eles, quando Jesus sai, eles falam assim, não é verdade que enquanto ele falava, ardia o nosso coração? Abre o seu coração para a palavra de Deus, para entender a palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus é a prova prática do nosso amor a Jesus. Porque não adianta eu ler a Bíblia se eu não me dispuser a obedecer a Bíblia. O que está ali é para ser obedecido, gente. Não é para ser só aprendido, é para ser obedecido. E aí, o terceiro pilar do nosso devocional. A oração é o meio de comunicação direto com Deus. Eu não vou orar com intermediários. Eu vou orar direto a Deus. Deus tem prazer em ouvir as palavras que saem do nosso lábio. Acredita nisso. Você não gosta de ouvir o seu filho? Você não gosta de ouvir sua filha quando está ali falando com você? Então, Deus gosta de te ouvir, Ele quer ouvir você. Ele quer que você fale com Ele. Você tem que falar com o Pai, expressar as necessidades e sentimentos com total transparência. Ser sincero diante de Deus. Você já louvou a Deus, entrou com atos de gratidão e adoração, você leu a palavra no seu momento devocional, agora você vai orar, falar com o Pai, contar para Ele a sua vida, abrir para Ele o seu coração, reconhecer que os nossos resultados vêm de Deus, não do nosso próprio braço. Você vai aprender a dependência, você vai aprender a exercitar a sua fé, apresentar as suas petições, crendo que a oração feita corretamente sempre é ouvida. Você vai apresentar acreditando que Deus está te ouvindo. E você vai receber a direção, silenciar o seu coração, silenciar a sua mente, para você escutar a instrução do Espírito Santo. Olha como é fácil ter um tempo devocional assim, não é? E como que eu acesso a Deus? Através do nome de Jesus. A minha oração é feita em nome de Jesus. Olha o que Jesus disse. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Eu vou orar em nome de Jesus. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, eu me apresento a ti. Em nome de Jesus é como que assim, eu estou fazendo isso por Jesus. Sabe, é como pense em nome de Jesus, não é uma frase mágica, é um propósito, é uma missão. Imagine um diplomata brasileiro indo lá para os Estados Unidos. Ele vai falar em nome do Brasil. Em nome de Jesus defendendo os interesses de Jesus. Isso é em nome de Jesus. Você é um diplomata do reino aqui na terra. E você está fazendo as coisas em nome de Jesus. É como se Jesus estivesse fazendo por você. Não é uma frase mágica. Não é mágica, é autoridade. Orar em nome de Jesus não é um truque retórico de fala para encerrar a oração. Não. É apresentar-se a Deus
confiando no sacrifício e na obra completa de Jesus. Confiando que Jesus é o único mediador, não tem outro. Eu não vou orar por outras pessoas em nome de fulano, em nome do pastor Lau, em nome... Não, eu vou orar em nome de Jesus, comissionado por Jesus. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Entre Deus e os homens existe apenas um mediador, que é Cristo. E eu tenho certeza de acesso garantido. Quando nós usamos o nome de Jesus, nós passamos pela ponte. Uma ponte segura, que ele construiu na cruz dele, para unir o homem a Deus novamente. Eu vou orar em nome de Jesus. E qual que é a oração? Qual que é o destino da oração? Deus é o nosso provedor. A intimidade com Deus nos leva a compreender uma verdade libertadora. Ele te conhece e ele supre as suas necessidades. Você tem que acreditar nisso. Apresenta para Deus as suas necessidades. No seu tempo devocional, seguindo esses passos que eu estou ensinando aqui para vocês hoje. E você vai ver a resposta de Deus, Deus abrindo novas portas para você. A força do próprio braço. Nós queremos vencer na força do nosso braço. A ansiedade constante pelo dia de amanhã, o foco excessivo nos problemas e na escassez, solidão, desgaste emocional. Quando você não acredita na provisão de Deus. Mas quando você acredita e depende, aprende a depender de Deus, você recebe um descanso na fidelidade a Deus. Você tem um foco nas promessas e na provisão de Deus para você. Você sabe que não é no seu braço, na sua força. Você é um colaborador de Deus. Você vai fazer a sua parte, mas a provisão vem do Senhor. O cuidado vem do Senhor. E você, confiando em Deus, você recebe uma paz que excede o entendimento humano. As pessoas não entendem a paz do crente, porque elas estão confiando no braço delas. Nós confiamos no Senhor. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4. E aí, caminhando para o final, ferramenta prática, o livro dos sonhos. Tudo que nós aprendemos do devocional até agora, você vai colocar no seu caderno dos sonhos, no seu livro dos sonhos. Os seus pedidos, os seus sonhos, você vai anotar suas lutas, suas intercessões, os seus sonhos, aquilo que Deus colocou no seu coração, você vai anotar. Porque Deus vai te dar vitória. E você vai fazer o Vzinho lá do lado de vitória. Você vai colocar aquilo que Deus falou com você. As respostas de Deus para você. Os testemunhos que você tem, que você já recebeu de Deus. O que Deus fez, você vai anotar. As suas orações respondidas, você vai anotar. É o seu lugarzinho com Deus. Você vai colocar as promessas de Deus para você, a direção de Deus para você. O que Deus tocou no seu coração, você vai anotar. Você vai colocar o texto rema, o versículo-chave, para aquela promessa que Deus tem para você, para que você possa, querido, ter algo palpável para alimentar a sua fé, para que você possa se conduzir nesse caminho. E aí tem uma dinâmica no relacionamento com Deus, o resumo da lição. Eu preciso ter disciplina, eu preciso entender a autoridade do nome de Jesus, porque eu vou ter disciplina para orar. Orar em nome de quem? Orar em nome de Jesus. E eu preciso ter fogo no coração, desejo. Sabe, não pode ser um negócio frio. A palavra vai gerar fogo no meu coração, o louvor vai gerar fogo no meu coração. Experimenta isso. Colocar um louvor alto, e você cantar aquele louvor, e você separar tudo, esquecer de tudo, você vai ver como é diferente. E aí, uma vida abundante e provisão é o resultado inevitável de uma vida construída no secreto. Eu tenho vivido isso, queridos, e como é glorioso, como é bom ver como Deus tem cuidado de nós, porque nós estamos nos aproximando mais e nos achegando mais a Deus. E aí a avaliação dessa segunda lição, eu vou mandar no grupo, e você vai responder isso aqui para você. Reflexões para firmar o seu relacionamento com Deus hoje. Já defini um horário fixo e um local privado para o meu devocional diário?
Eu estou deixando a minha natureza espiritual vencer a inércia da carne todos os dias de manhã? O louvor tem sido a minha porta de entrada antes de apresentar os meus problemas? Eu entendo o peso e a autoridade de orar em nome de Jesus? Já providenciei o meu livro dos sonhos para registrar a fidelidade de Deus na minha vida? Você vai fazer esse exercício hoje, os 2 exercícios. E não deixe a intimidade para amanhã. O Criador do universo aguarda você onde? No secreto. Jesus falou: quando fores orar, entra para o seu quarto e ora em secreto, porque o Pai que ouve em secreto ouvirá a sua oração. É em secreto. Então, queridos, essas foram, né, as lições de hoje. 2 minutinhos de atraso no encerramento. Me perdoem, eu vou me organizar para a gente encerrar no horário certinho. É 1 hora cravada. Que Deus abençoe vocês. Eu vou mandar esse material no grupo para que vocês, durante o dia, possam estar relendo, possam estar fazendo a lição. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Um beijo no coração. E antes de ir, vamos orar. Pai, eu entrego ao Senhor essas lições de hoje. Pai, eu apresento ao Senhor a mente de cada um de nós. Que o Senhor tome cativa a nossa mente, cativa a cruz de Cristo, e que nós possamos praticar aquilo que nós aprendemos hoje. Coloca no nosso coração discípulos, para que nós possamos ensinar o que nós estamos aprendendo, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e que Deus guarde a vida de vocês. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.